Fala pessoal, tudo bem? Eu quero contar um testemunho que aconteceu aqui, deixar registrado, que eu tenho certeza que vai edificar sua fé. E esse testemunho já tem 13 anos que aconteceu na minha vida e foi algo muito forte assim da parte de Deus, algo muito especial que eu vivi, que foi o dia que nasceu a minha filha, a Sara, verdade? Então assim, antes disso, eu quero ler um versículo, tá lá no livro de Salmos, no capítulo 34, versículo 7, diz assim, ó: O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo, né? Tem um outro versículo da Bíblia, tá lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz assim: Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui está falando de anjos também. Por que eu estou citando esses dois versículos? Se você ler a Bíblia, você vai ver que ao longo dos anos, Deus ele envia anjos para estar auxiliando as pessoas, para estar dando recado, para estar ajudando, para estar dando livramento. Então, assim, o anjo ele tem um papel fundamental na nossa Bíblia e na nossa vida, né? E nessa ocasião que eu vivi, foi o seguinte, de forma bem resumida aqui, para não ficar muito grande esse testemunho. Quando minha filha nasceu, eu me propus a buscá-la na maternidade, né? Eu queria ter esse prazer de ir lá e buscar minha esposa e minha filha para casa. E até aí tudo bem. Então eu tinha um carro na época, era um Corsa Sedan, e é um carro que nunca me deixava na mão. Fui várias vezes até o hospital e da minha casa até o hospital era em torno de 1 hora de viagem. E, inclusive foi até lá no Hospital Santa Joana, fica lá em São Paulo. Talvez se você conhece, ele fica numa rua que é bem íngreme, né? E aí eu peguei meu carro e fui. Quando eu cheguei na frente do hospital, estacionei o carro simplesmente morreu, né? Desligou e não queria mais pegar. Desligou, eu falei, ué, eu não desliguei o carro, aí desligou sozinho. Daí eu bati na chave umas 5 vezes. Nada, nada, nada. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu vim na intuição de buscar minha filha e eu quero buscá-la, eu não quero ter que pagar um táxi. Eu ainda era na época que não tinha Uber, né? Era táxi. Então na hora ali, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei assim, Senhor, eu quero muito buscar a minha filha. Quero ter esse prazer, esse privilégio. Eu não sei o que aconteceu com esse carro, mas eu quero buscar ela. Daí eu peguei, abri a porta do carro, fui lá, abri o capô e falei assim, Senhor, envia um anjo aqui para consertar meu carro, que eu vou lá avisar minha esposa que eu já cheguei e quero levar ela para casa. Irmão, parece loucura, mas eu fiz isso mesmo. Aí eu peguei, entrei no hospital, falei minha esposa, vamos? Ela falou, vamos. Eu falei, mas só tem um porém. Assim que eu cheguei na frente do hospital, o carro ele se desligou e não quis mais ligar. Ela falou, e aí? Não, eu pedi um anjo, para Deus enviar um anjo para consertar nosso carro. Daí ela deu risada e falou, ó, então faz o seguinte, vai lá ver se o anjo consertou o carro e depois você volta aqui. Ah, irmão, eu falei, amém. Aí eu fui, fechei o capô do carro, dei na chave, pegou de primeira. Aí pegou, eu fui lá e chamei ela de volta, ela entrou no carro, fui para casa. Foi o tempo, cheguei em casa, estacionei o carro, no que eu guardei o carro na minha garagem, o carro já não funcionou mais. E ali eu vi que realmente Deus ele enviou um anjo, ele consertou meu carro para eu ter esse privilégio, esse prazer de levar a minha filha e minha esposa para casa. Tanto é que depois o carro não funcionou nem a pau. Aí foi um eletricista lá olhar, um mecânico, e viu que a bomba de combustível tinha pifado. E falou, não ia ter como o carro funcionar mesmo, porque não manda combustível, não tem como. Mas, milagrosamente no dia, depois dessa oração, o carro funcionou. Então era esse o testemunho que eu queria compartilhar com vocês, que por mais que pareça loucura, sempre antes de tomar alguma decisão, ore a Deus. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei se você está precisando de uma cura, de repente é na área física, o médico já deu um diagnóstico ruim, mas peça a Deus para te curar, peça a Deus para enviar um anjo, para usar a mão do médico, para fazer uma cirurgia em você. Se é algo que quebrou, peça a Deus. Se é uma resposta que está esperando, peça a Deus para enviar um anjo com essa resposta. Porque muitas das vezes a gente já fica focado na situação que a gente tem que resolver. E às vezes esquece de orar a Deus. E ali eu vi que tinha uma situação terrível. Eu falei, como é que eu vou buscar minha filha? Eu tenho que pagar um táxi, eu tenho que deixar ok, vou ter que guinchar meu carro, não sei o quê. Eu resolvi agir pela fé e orei. E aí
nesse ato de fé de abrir o carro, abrir o capô, pedir para Deus enviar o anjo, o carro funcionou, liguei e trouxe minha filha de volta para casa. Então era esse o testemunho que eu queria deixar aqui com vocês, que Deus ele envia anjos para nos abençoar, para nos socorrer, e se você já passou por isso, tem algum testemunho aí parecido, coloca aí nos comentários, compartilha com a gente também, tá bom? Deus abençoe ricamente a sua vida e lembre-se sempre de orar a Deus primeiro, não importa a situação que você está vivendo. Se é precisando de ajuda financeira, ajuda espiritual, uma ajuda física, eu não sei qual área, eu sei que Deus pode resolver, Deus pode mandar um anjo para estar te ajudando, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.